Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é de 5 de maio de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias regidos pela Lua. Dentre as qualidades da Lua que a gente pode associar com essa mudança de fase, dessa ciclicidade, essa movimentação, então toda segunda pode ser um dia para resolver essas questões domésticas, para resolver essas questões assim com diligência, sabe? Essa questão de se movimentar, se deslocar. Acho que pode ser um bom dia para isso. O aspecto negativo que a gente pode associar à Lua muitas vezes é a preguiça. Então, pode ser também segundo esse dia que a gente sinta essa preguicinha, até pensando que a gente está saindo de um final de semana. Mas eu acho que pode ser um bom dia para a gente aproveitar, até pensando, já dando um spoiler dos aspectos do dia, de fazer várias coisas, né? De já ir colocando cada coisa no seu lugar, principalmente quando a lua ingressar em Virgem, tá? Então, a gente olha para a lua porque a lua ela vai falar muito sobre o nosso humor, o nosso ritmo, o clima do dia. Então, ela tem ela junto com o sol a gente pode considerar esses astros mais importantes até por conta da luminosidade, da luz, desse princípio da luz, é o que mais visível para a gente. E sendo mais visível, então é mais perceptível, de alguma forma reflete mais em nós. Então, o Sol ele tem esse trânsito, ele fica cerca de um mês em cada signo, e a Lua ela é mais rápida, então ela tem esse ciclo de 2 dias e meio em cada um dos signos, no mês ela atravessa os 12 signos. Então, a gente vai acompanhando a Lua, porque daí a gente consegue também acompanhar o nosso corpo, as nossas emoções, e isso sempre vai refletir diferente em cada um dos mapas. Então, o que eu trago aqui é é a mesma coisa quando a gente observa, a gente vai ouvir uma previsão do tempo. Então, tem áreas, vamos dizer assim, né? Tem áreas que vão ser mais afetadas, tem áreas que vão ser menos afetadas. Então, pensando aqui na previsão astrológica, tem pessoas que podem sentir esses desafios mais intensamente. Tem pessoas que já têm tais desafios no mapa e já aprenderam a lidar. Então, é você fazer essa análise e ter esse filtro, tá? Até para não ser sugestionada, principalmente, né, às vezes, quando tem esses aspectos desafiadores e a gente fica criando questões, né? Então, ter esse cuidado, tá? Ter esse filtro. Acho que isso também fala sobre o signo de Virgem que a Lua vai ingressar hoje. Mas então, pensando que a Lua está nesse movimento crescente, então durante a lunação, a gente pode relacionar as 4 fases da Lua, né? Então começa com a Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Cada uma dessas fases, ela tem uma semana, tá? Então, e cada uma dessas fases da Lua, ela tem um temperamento, ela carrega um humor diferente. Então, a lua crescente é o momento que a gente sente mais força para ir em direção ao que a gente quer. E a lua minguante, por exemplo, seria esse momento mais de esvaziamento, tá? Até pensando nesses arquétipos do feminino, muitas vezes a lua crescente, ela é relacionada com a donzela, que seria essa adolescência, que seria até pensando nas figuras lunares, nas deusas lunares, Ártemis, que tem esse espírito muito aventureiro, guerreiro, né? Se joga, experiencia, se abre para as experiências, enquanto a lua minguante a gente pode associar com esse momento mais feiticeira, mais anciã, né? Mais esse momento assim reflexivo em nós mesmos, que a gente se volta para o nosso mundo interno, então muitas vezes pode ser associado com Hecate, tá? Então, pensando em algumas figuras lunares, em algumas deusas lunares, daí em cada uma das fases a gente pode associar a uma delas. Bom, então a lua está crescendo, então a gente tende a crescer, pensar que a lua crescente ela vai cada vez aparecendo mais no céu, então as questões também podem vir mais à tona, até pensando que no domingo a gente tem uma lua cheia, e a lua cheia ela evidencia questões emocionais que talvez estariam ocultas, tá? E essas questões sempre vão depender do signo onde a lua vai ficar cheia, então a gente tem cerca de uma lua cheia em cada signo no ano. E pensando que a gente tem os 12 signos no mapa, cada lua cheia vai evidenciar, vai trazer à tona questões que poderiam estar ocultas referentes a cada um dos temas da nossa vida, tá? Então, às vezes, pega ali na nossa casa do trabalho, às vezes na casa do relacionamento, questões familiares, e daí a gente vai percebendo, trazendo, porque a lua cheia ela fala sobre intensidade, porque é sempre uma oposição com o sol. Então, o sol está ali jogando luz, iluminando. Então, isso fica mais forte, tá? Então, deixa eu ver se tem algo mais para eu falar sobre isso. Então, a gente está nessa alunação taurina.
né? Começando essa segunda semana da lunação. Então, esse momento, a lua crescente, ela se dá com a quadratura, que é um aspecto muitas vezes de tensão, de satisfação, de conflito, principalmente interno. Então, ontem, no horóscopo de ontem, eu trouxe um pouco dessa lua crescente que aconteceu no signo de Leão, essa quadratura com o Sol, para cada um dos ascendentes. Então, deem, se vocês não ouviram. Ah, e também eu postei no feed do Instagram também algum dos temas, mas aí eu não relacionei com o Sol. No episódio de ontem, eu relacionei com o posicionamento do Sol também. Então, às vezes a gente lida com desconfortos. Então, e acho que é um questionamento da gente fazer também, como que você lida com desconfortos? E pensar que os desconfortos, as tensões, as insatisfações, elas fazem parte da vida. Não tem como você viver sendo todo dia feliz. A gente cresce no desconforto, a gente cresce a partir das oposições, do contraste. A gente aprende mais sobre nós mesmas. Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente levar para a vida. Assim, tipo, eu vou me sentir desconfortável quando a gente está crescendo, né, mesmo que seja a melhor coisa, tem um certo desconforto. Quando a gente vai fazer uma coisa que é muito legal, às vezes vem um certo desconforto também, entende? Então eu acho que abraçar muito esse desconforto, esse desconhecido, até pensando também no aspecto que vai ter com o Urano, acho que a gente tem que aprender muito com isso, cultivando essa presença, cultivando essa atenção interior, buscando esse centramento, sabe? Enfim. Então a Lua ela segue em Leão. Então pensar que Leão é um signo regido pelo Sol, então ele traz essas características para nós. A Lua ela tem essa natureza muito receptiva. Então quando ela está no signo é como se ela abraçasse essas qualidades do signo, tá? E lembrando que sempre toda Lua, né, na verdade todo posicionamento astrológico, a gente sempre busca o regente, os aspectos, porque isso modula muito a expressão. Então, a lua está em leão, muitas vezes a gente pode associar com essa busca de visibilidade, de reconhecimento, de atenção, de ser vista, mas aí a gente tem que olhar para onde está o sol, que é o regente de leão, que está em touro. A gente tem que buscar os aspectos, então, às vezes, ali tem uma oposição com Plutão, que traz questões ali do submundo. Tem um trígono com a Vênus, que pode favorecer essas questões de relacionamento, tá? Então, a gente sempre olha para conseguir trazer mais entendimento. Então, acaba sendo muito específico cada trânsito, tá? Tem linhas gerais, mas, enfim, cada céu, cada pessoa é diferente. Bom, então a lua em leão ela é sempre interessante para a gente trazer virar esse holofote para nós mesmos, virar essa luz para nós mesmas, trazer essa percepção ali do que nos vitaliza, do que nos centraliza. Então, leão é regido pelo sol, o sol é representante de autoridade, de governo, de figuras de autoridade, figuras de governo. Então, eu penso muito na gente trazer essa autoridade sobre nós mesmas, essa busca de domínio emocional, e não no sentido de repressão, né? Mas no sentido de consciência, de conhecimento sobre si, tá? De trazer luz nesse sentido, de iluminar, de trazer essa visão, trazer esse olhar para nós mesmas, tá? Então, acho que são algumas ideias, assim, para esses trânsitos. E meia-noite e 14, a Lua em Leão, ela fez um trígono com Mercúrio em Áries. Então, os aspectos, eles são como os planetas se relacionam. Eles vão dar o tom do relacionamento. Sabe aquela coisa que fica ali pela entre linhas, um subtexto? Então, sempre, né, pensando nas conversas com alguém, tem um subtexto, tem um contexto por trás. E nos trígonos, eles acontecem com planetas que são do mesmo elemento. Então, como se eles estivessem ali na mesma atmosfera. Eles tivessem, sei lá, nascido no mesmo lugar, sabe? Então, consegue trocar, consegue dividir essas experiências. Tivessem esse mesmo propósito no fim, apesar de ter maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, esse trígono da Lua em Leão fazendo trígono com Mercúrio em Áries, ambos são signos de fogo, só que Leão é pela modalidade fixa, tem a tendência a se aprofundar, a se fixar, e Áries é um signo cardinal, que tem essa iniciativa, esse impulso por começar, tá? Por essa abertura de caminhos. Então, esse aspecto é a Lua, falando sobre as nossas emoções, fluindo com Mercúrio, que fala sobre a nossa mente, essa capacidade de traduzir, de trocar mensagens, é, fala sobre esses nossos processos, mentais, intelectuais, tá? Então, eu vejo que esse aspecto pode ajudar na digestão emocional, né? Nessa significação, nessa tradução.
na comunicação também, muitas vezes, talvez esses desconfortos que a gente sentiu ontem, a gente explicando para o outro ou explicando para nós mesmas. Então, Mercúrio pode falar tanto desses processos mentais internos, quanto dessas trocas, dessa comunicação, e muitas vezes o quanto a gente se organiza falando, a gente se organiza comunicando, né? Pensar nas terapias faladas, que é basicamente isso, a gente vai falando, falando, a gente vai percebendo, eita, né? Então, é importante também deixar essa comunicação livre, ter esses espaços. Eu penso que esse aspecto pode ter trazido, então, esse entendimento sobre algumas emoções, às vezes até também percebendo as ferramentas. Mercúrio também fala muito isso, as ferramentas que você tem para autoexpressão, tá? Lembrando que Mercúrio em Áries, às vezes, essa comunicação muito direta, muito assertiva, é quente, seca, então, às vezes, pode beirar uma sensação de agressividade, porque é muito reta, tá? Então, às vezes, pode ser muito objetiva e parece muito seco, né? Então, às vezes, a gente pode interpretar isso, dessa forma, às vezes, né, como uma agressividade, mas às vezes é só mais sendo objetiva mesmo. Então, eu penso que pode ter sido um momento para a gente refletir também sobre essas expressões, buscar essas ferramentas de expressão, de organização emocional. 1h43 da madrugada, a Lua em Leão fez um sextil com Júpiter em Gêmeos. Os sextis são posicionamentos assim de apoio. Então, é como se a gente buscar a Lua, né, estando em Leão, buscando o apoio de Júpiter. E quais representações de Júpiter? É espiritualidade, estudos, conhecimentos mais elevados, é, professores. Júpiter também pode falar de questões de lei, justiça, educação. Então, às vezes, a gente buscando apoio nisso, buscando esse conhecimento mais ampliado, mais expansivo sobre a realidade, que nos ajuda a lidar com as nossas emoções, tá? Então, Mercúrio, muitas vezes, essa comunicação, esses aprendizados mais do dia a dia, e Júpiter já são aqueles conhecimentos que às vezes a gente precisa estudar mesmo, sabe, para entender a linguagem. Então, por exemplo, a astrologia, a gente precisa, né, desse domínio dessa linguagem, muitas vezes, para conseguir adentrar nesse mundo. Às vezes, quando você vê astrólogos conversando, parece que eles estão falando outra língua. Então, eu penso que pode também trazer essa abertura, assim, para pensar de outras formas, para olhar para esses aprendizados dessa forma mais expansiva, né, sobre essas questões emocionais. Então, traz um otimismo, traz um entusiasmo, porque Júpiter, ele é como se ele olhasse para as nossas emoções e falasse, mas tem muito mais para viver, tem muitas mais emoções, tem muitas formas diferentes de você lidar com as suas emoções, de vivenciar, de experienciar, de aprender com isso, tá? Então, traz essa abertura, assim, para o saber, para o conhecimento. Então, assim, talvez eu não sei, talvez existam outras possibilidades. Então, Gêmeos é esse signo dual, ou até não dual, no sentido que amplia também os nossos conhecimentos, a forma com que a gente olha. Então, às vezes, me vem muita carta do dependurado, né, que ele está de ponta cabeça, então, às vezes, a gente consegue olhar para uma situação sobre um outro ponto de vista, tá? Então, Gêmeos, ele tem muito essa qualidade. E 10h03, a Lua em Leão, ela vai fazer uma quadratura com Urano em Touro. E Urano é esse astro, esse planeta invisível a olho nu, muitas vezes associado com revoluções, com tecnologias, com novidades. E a quadratura é um aspecto mais desconfortável, então não é aquilo que flui com muita facilidade. Então, às vezes, é a internet que para de pegar, o computador que trava, o celular que cai o WhatsApp, sabe? Cai o Instagram. Então, às vezes, traz questões, né? Tanto que acho que foi no dia que a Lua estava em Touro, fez a conjunção em Touro, que teve o apagão. Então, às vezes, traz questões assim totalmente fora do nosso controle. E eu volto no questionamento do início, que é como você lida com o descontrole? Como que você lida com essa falta de controle sobre as coisas, com o desconhecido? Até pensando no signo de Leão, você consegue se manter assim focado, centrado em si mesmo, mesmo que o externo esteja um caos, tá? Então, eu acho que é um bom momento para a gente cultivar essa capacidade ali de centramento, de presença. Pensando também que pode ser um momento que favorece essa quebra de padrões. Às vezes, quando é quadratura, são essa quebra de padrões que às vezes a gente não estava querendo muito, não, estava esperando muito, não, sabe? Essa quebra na rotina.
Mas eu acho que quanto mais a gente vai se alinhando, vai entendendo as qualidades dos astros, dos planetas, isso vai ficando mais leve, e a gente consegue sacar os aprendizados, os insights mais rápidos. Então, Urano, muitas vezes, ele quebra para trazer outra perspectiva, para tirar a gente desse engessamento, dessa fixidez, tá? Então, um bom momento ali para romper, para quebrar a rotina, sabe? Para romper ali com padrões emocionais, tá? Então, às vezes, a gente só consegue enxergar outras possibilidades se a gente para de ficar fixa ali num ponto de vista. Então, às vezes, o Urano ele dá esse choquinho assim para isso. E aí, 14h21, o Mercúrio em Áries vai fazer um sextil com o Júpiter em Gêmeos, que é um aspecto, então, que expande muito a mente. Então, Gêmeos é um signo regido por Mercúrio, então esse aspecto favorece ainda mais essa questão da comunicação, das trocas, dos entendimentos. Então, Mercúrio em Áries é um signo muito ágil, muito rápido. Áries é um signo muito ágil, muito rápido. Gêmeos também. Então, eu vejo que pode favorecer muito essas questões de rapidez nos processos mentais, mas também tem esse lado negativo, às vezes, da, do excesso de informações, dessa mente agitada, mente acelerada. Então, penso que é importante a gente se manter aterrada para que consiga fazer tudo que precisa, né? Aterrada no sentido de conectada com o seu corpo, né? Com o corpo físico, com as suas necessidades, para ir conseguindo direcionar todas essas ideias, todas essas movimentações. Então, eu penso que isso pode trazer uma expansão muito grande, a gente pensando em outras possibilidades, às vezes, que conhecimentos podem me ajudar, é, que pessoas podem me ajudar, com quem que eu posso conversar. E pensando que Mercúrio está em Áries, às vezes a gente entender assim a nossa raiva, a nossa agressividade, e buscar outras ferramentas para lidar com isso. Então, até pensando nessa quadratura, nessa fase crescente de ontem, falar sobre o que nos irrita, sobre o que nos incomoda, sobre o que nos estressa, e ir buscando essas novas formas de lidar. Pensando, por exemplo, na comunicação não violenta, que seria uma forma. Tem aquele livro Conversas Corajosas também, que eu acho maravilhoso para a gente pensar nesse trânsito de Mercúrio em Áries. Então, aquilo que eu mencionei, que às vezes o falar, ele já é expansivo. A gente vai falando e vai se entendendo, vai se ouvindo na mesma medida, igual os processos de escrita também. Então, hoje também pode favorecer isso, até porque teve o trígono com Mercúrio antes. Então, a gente vai escrevendo, a gente consegue também se desidentificar e consegue ter um olhar mais expansivo, tá? Às vezes até se gravar falando, né? Muitas vezes eu gravo aqui os vídeos e depois eu ouço, depois eu trago esse olhar para mim para conseguir, né, fazer essa análise e melhorar. Então, é uma forma também. Penso que também esse sextil a gente pode pensar nessas possibilidades assim de diversificar, né? Gêmeos é muito isso, diversificar, mudar, se adaptar à nossa forma de comunicação, de expressão, de linguagem, de estudos, das nossas formas de organização, que são assuntos mercuriais também, tá? Só cuidar com essa mente acelerada, então, e saber que muitas vezes a gente pode iniciar algo nesse trânsito, mas é ter essa calma também para colher os frutos, sabe? Então, porque Ares é só essa faísca, é só essa semente, mas a gente vai colhendo aos poucos, né? Então, às vezes, tive uma ideia de um projeto, tive uma ideia de um novo hábito, e aos poucos isso vai sendo construído, tá? Então, pode ser legal anotar tudo. E aí, 16h40, a gente vai ter o ingresso da Lua em Virgem. Então, a Lua sai do signo de Leão, onde ela se volta para o Sol, ela é regida por essas qualidades, e daí ela vai para o signo de Virgem, que é um signo de terra mutável, então vai falar sobre essas questões práticas de adaptação, de estudos, de conhecimentos, de aprendizados. Então, testar uma técnica, testar um método, experimentar, ver o que é útil, buscar aprimoramento, aperfeiçoamento. Eu acho que a Lua em Virgem é sempre legal para a gente fazer listas, para a gente, às vezes, testar rotinas, para a gente olhar para o nosso corpo também, para as questões de saúde. Então, Virgem também tem essa atenção ao mínimo, aos detalhes, ao micro. Então, também favorece isso. Então, por ele ser regido por Mercúrio, aquilo que eu falei da gente pensar em novos estudos, né?
novas formas também da gente lidar com o corpo, pensando que a Lua vai falar sobre isso. Às vezes perceber o que precisa ser melhorado na rotina, até fazendo essa análise com o que já passou, com a Lua em Leão. Então, você percebeu o que te desvitaliza. Qual que é uma outra forma de eu lidar com isso? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Ah, talvez diminuir um pouco isso, aumentar um pouco aquilo, fazer tal coisa, tá? Percebendo ali aonde você está exausta, está cansada, está desconfortável, e perceber se tem alguma possibilidade ali de mudança, de adaptar isso. Ah, será que às vezes eu não consigo adaptar na minha rotina 5 minutos ali de meditação, é, 5 minutos de um ritual de presença, meia hora ali de exercício físico no meu dia a dia? O que que é possível? Eu consigo 20 minutos? 20 minutos? Sabe? Então, acho que essa maleabilidade do signo de Virgem favorece muito esse olhar também para os nossos serviços, essas práticas diárias, para essa questão de organizar. Eu acho que isso foi algo que eu trouxe até no céu da semana com a Mel, né? Que cada pessoa tem uma forma de se organizar. Então, você perceber também qual é a sua, o que faz sentido para você, tá? Que às vezes a sua organização pode parecer um caos para as outras pessoas, mas se isso funciona para você, é isso que importa. Também pensar nessas questões de muitas vezes também simplificar questões. Eu acho que isso também é um assunto virginiano, focar no que é útil, no que é necessário. Também penso que são práticas. Às vezes analisar dados, assim, sabe? É, pensando até no mito do signo de Virgem, que está relacionado com a estreia, que ela é esse momento ali da colheita e depois de dividir os lucros, né? Dividir os frutos. Então, pensar nisso. Que outras coisas também a gente pode aproveitar da lua em Virgem? Então, essa capacidade de discernimento, tem muito essa questão. Virgem a gente associa a pureza, né? Então, perceber ali o que precisa ser purificado, o que é melhor também para nós. Então, tem essa seletividade, tem esse filtro. Acho que favorece também trabalhos manuais, essa conexão ali com as mãos, que é uma parte regida por Mercúrio, que é o regente de Virgem. Também planejamentos. Penso que Virgem muitas vezes também. Agora eu não lembro com quem que eu estava falando, que eu não sei se tinha Lua em Virgem ou estava com a Lua em Virgem em alguma das previsões, mas essa questão, às vezes, de práticas de yoga ajuda muito essa conexão corpo-mente, que Virgem tem muito isso, se voltar para as práticas de cuidados com a saúde naturais. Então, ai, Ayurveda, fitoterapia, né, os alimentos naturais, terapias naturais, medicinas complementares. Então, pensar nisso. E Virgem, eu acho que é um signo muito que consegue resolver as coisas, sabe? Resolve. Então, é muito prático. Então, pode ajudar a gente a ser mais prática em algumas questões que a gente poderia estar dificultando. E a lua em Virgem também eu vejo que tem muita essa habilidade de Virgem, né? O signo de Virgem, habilidade de reciclar, de restaurar as coisas, sabe? De melhorar, de reaproveitar. Essa restauração de itens também é algo bem relacionado com o signo de Virgem. Então, algumas ideias aí pro céu de hoje, para vocês aproveitarem esse céu. Então, espero que vocês tenham uma boa segunda, que tenha trazido insights para você pro céu de hoje. E amanhã a gente conversa mais. Até!